Paz seja convosco. Sou a pastora Nazaré e estamos iniciando o Pod Fé TV. Aqui iremos entrevistar pessoas que irão nos contar a sua transformação através da fé em Cristo Jesus. E hoje o nosso entrevistado é o evangelista Fabrício Machado. Quem é o Fabrício Machado? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Sou o evangelista Fabrício Machado, sou congregante ali da Assembleia de Deus Internacional no Nossa Senhora de Águas Vivas, no Caminho de Farias, um jovem a qual decidiu entregar sua vida a Jesus, abraçando a última oportunidade dada pelo céu. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estou aqui, estou de pé, né, glorificando e exaltando e cumprindo a promessa que um dia Deus fez à minha mãe, que eu seria um ganhador de almas. Esse é Fabrício, uma carta aberta lida por todos, um evangelho sem maquiagem, uma pessoa que prega a verdade com autoridade dada por Deus, sem medo ao que as pessoas acham, e sim com temor e tremor ao poder do Altíssimo Deus de Israel. Mas Fabrício, nem sempre você foi o evangelista Fabrício. Nos conte um pouquinho de sua história e como você foi impactado por esse evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo Jesus, ele impacta vidas através da nossa fé, através da oração. Então, eu sou fruto de oração, né? A minha mãe, 15 a 16 anos, passou pagando um alto preço pela minha vida. Uma coisa que está difícil hoje em dia de achar. É pessoas pagar preço por vida de outras pessoas. Mas graças a Deus que ainda tem pessoas que acreditam na última palavra do Senhor, no mover dos céus, né? E na oportunidade. Porque se hoje eu estou na presença do Senhor, foi abraçando a última oportunidade. Um jovem a qual viveu tantas coisas, tantas aventuras na vida, pelo olhar carnal não tinha mais jeito para mim, né? Pelo olhar carnal, todo mundo acreditava ali no bairro do Cosme de Farias que eu sairia dali na Cuba do IML, ou alguém me esquartejaria, ou seria o meu fim naquela praça onde eu vendia droga. Não. A última palavra, minha mãe sempre dizia, eu fico com a promessa e não o que eu vejo em vista, mas eu fico com a promessa. E hoje eu estou aqui, né? Lutando a cada dia, perseverando a cada dia, porque o evangelho não é fácil para ninguém. Entendendo também que Deus fez uma promessa à minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade, que eu seria um ganhador de almas. Então minha mãe não ficou com aquilo que as pessoas falavam. Minha mãe se aperfeiçoou, se apoderou da promessa. E foi essa promessa que hoje eu vivo no evangelho, ganhando almas para Cristo Jesus, para a honra e glória do nome dele. Quando Jesus Cristo, ali no livro de Atos, chama Paulo para ser ministro e testemunha. E Paulo, antes Saulo de Tarso, ele foi um grande perseguidor e não andava conforme os princípios, os valores a qual Cristo sempre defendeu, né? Porque é o reino dele. Paulo, ele servia a Deus da forma dele, né? E nunca vai ser da nossa forma que o Senhor vai aceitar. Entendeu? Paulo, na mente dele, ele estava servindo a Deus e Jesus era blasfêmia. Não, mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como a gente querer servir a Deus da nossa forma, né? Porque hoje em dia muitas pessoas estão assim, eu sirvo a Deus bebendo, eu sirvo a Deus na droga. Muitos hoje em dia só querem o abençoador, né? Desculpa, muitos hoje em dia, né? querem as bênçãos, Mas não querem mas o não quer abençoador. deixar o abençoador fazer morada. Porque se Jesus, que é o abençoador, fazer morada, vai ter que abrir mão dos prazeres da carne. Vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão da prostituição, da homossexualidade, da droga, de tudo aquilo que não agrada a Deus, que Deus tem como abominação, vai ter que abrir mão. E hoje em dia muitos não querem, não. Muitos hoje em dia querem um evangelho de live, um evangelho de conforto e não um evangelho de confronto. É por isso que Deus levantou Paulo, porque Paulo batia de frente com qualquer um para mostrar para eles que Jesus era a verdade. E essa verdade é que nos liberta de todo pecado. Porque hoje as pessoas querem adaptar o evangelho ao seu modo de ser. Sim, é verdade. E nós que devemos nos curvarmos e nos adaptarmos ao evangelho. E hoje está tendo uma inversão de valores. Verdade. Mas nós temos essa passagem de Saulo, né? Que antes de conhecer Cristo, como ele era um grande perseguidor, tinha os seus defeitos. Assassino, carrasco. Né? Ou como era o Fabrício antes de desse encontro com Cristo. Antes de ser realmente tocado e ser transformado por Cristo.
Eu fui um jovem assim, a qual eu fui órfão de pai muito cedo, né? Nunca tive amor de pai. Eu fui registrado pelo meu pai, eu tinha 10 anos de idade, então já veio um colapso dentro da família, né? Com 5 anos foi meu primeiro contato homossexual, com 10 anos também, o segundo contato homossexual. E, tipo, aonde a família não abraça, infelizmente o mundo abraça. Com 12 anos de idade eu perdi o meu pai, então eu posso dizer, eu tenho toda a legalidade em abrir a boca e dizer, eu fui uma criança traumatizada, né? Por ver no dia ali no dia dos pais, na escola, não ter o meu pai. Minha mãe foi meu pai e minha mãe, praticamente, porém, ainda sempre ficava aquele vazio do amor paterno, né? Com 13 anos de idade, eu já comecei a me jogar na droga, porque, tipo, quando a família não abraça, ninguém abraça, o mundão abraça. Com 13 anos, eu já vendia droga dentro do bairro do Carmo de Farias. Então, eu já cresci com uma adolescência já Muito mostrando conflitante. que seria o fim, né? Que não tinha mais jeito para mim e nisso, e aí veio a religião do candomblé, a qual também fiz parte. Quando eu aceitei Jesus, tinha 7 anos de iniciado na religião do candomblé, né? E raspei cabeça, fiz pacto com Exu. Eu amava Exu de uma forma, porque no fundo, no fundo, no fundo, as pessoas me apresentavam um Jesus carrasco, né? Um Jesus que me levaria para o inferno por eu ter optado em ser homossexual. E, né, eu não nasci homossexual. Ninguém nasce homossexual e ninguém nasce lésbica. Nós viemos na tendência. Quando pega a maldição hereditária, e é que muitas vezes a gente fala assim: ah, Deus me escolheu desde o ventre. Deus escolheu no ventre, mas fora do ventre tem uma legião de demônios já esperando ali para poder acompanhar aquela criança para caminhos tortuosos. Mas o bom de tudo, que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre, eu, Deus, te escolhi. Antes que saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então hoje eu entendo. Deus não me deu para ser homossexual. Deus não me deu para ser ladrão. Deus não me deu para ser traficante, para ser travesti, para ser de outras religiões, não. Deus me escolheu para ser profeta. E hoje muitas pessoas não gostam de mim porque eu não vivo o evangelho fantasiado. Eu vivo a verdade. O evangelho é de altos e baixos. Nesse altos e baixos, nós aprendemos a adorar o Senhor na escassez e na abundância, né? Então, muitos olhavam e diziam que não tinha mais jeito para mim. Minha mãe continuou alimentando a promessa na oração e toda a maldição hereditária na minha vida veio sendo caída uma por uma. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje, o que te fez refletir sobre dar esse primeiro passo ao encontro de Jesus? Teve algo em sua vida que te impactou, que te fez, não, esse momento eu tenho que buscar a Deus, porque a sua mãe é uma grande intercessora sua. Então, o tempo todo ela estava orando, intercedendo, e ali a obra sendo feita. Sendo feito. E quando foi realmente ali, eu fui tocado. Porque teve um momento que quando Jesus Cristo toca Paulo, ele cai do cavalo, ele fica ali, né? Saulo É, persegue. isso, aí ali foi o encontro de Jesus Cristo, foi naquele momento que ele teve um encontro real com Jesus Cristo. E qual foi o seu encontro real com Jesus Cristo? Fiz parte de várias coisas dentro do tráfico de droga, de cadeia eu tomei 5, 4 tráfico, associação ao tráfico. Então, hoje eu posso dizer, Jesus me pegou pelo cansaço, entendeu? Quando eu já não aguentava mais, eu tive encontro com Jesus no dia 6 de janeiro de 2016, dentro do banheiro da igreja, né? Porque a verdade é uma só, a igreja não está preparada para receber. Mas você frequentava Eu mesmo? odiava Jesus, eu odiava crente, tinha um ódio mortal de crente, entendeu? Se eu pudesse, até testemunho de Jeová, eu odiava quando ia para a porta onde eu morava. Metia urina, metia pedra, cuspia minha mãe, xingava pastores que eram ladrões, tudo que você imaginar de baixo escalão, eu jogava para a igreja, não sabendo que a igreja tinha um dono. E o dono da igreja, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, entendeu? A igreja não me recebeu devido à minha opção sexual. Eu cheguei na igreja naquele dia todo maquiado, com a camisa, com a bermuda de homem, a camisa de homem, mas só que eu estava usando calcinha, né, de batom com a argola grandona, e ali, tipo assim, a Você igreja. foi para a igreja com esse traje? Ué, eu já tava lá no fundo do poço mesmo, já tava na miséria mesmo. Já era mendigo praticamente no Corte de Farias, né? Porque fiz parte do meio de um bocado de gente, uma nata alta do tráfico de droga, porém meu final foi esse aí, pedindo dinheiro na rua para poder me alimentar, entendeu? E aí quando eu cheguei nesse culto, porque o menino me evangelizou, né? Hoje em dia eu entendo porque em Marcos capítulo 10, versículo 46,
A seguir está escrito que, ouvindo-se dizer que Jesus estava passando por ali, Bartimeu tomou atitude, né? Porque Bartimeu era cego, órfão, tal, mendigo, porém Bartimeu só tomou atitude porque alguém falou, entendeu? Então é por isso que Jesus muitas das vezes levanta pessoas para evangelizar pessoas. Porque não tem como eu e você saber que Deus faz se não tiver alguém que vivenciou o poder dele testemunhar para a gente hoje que ele faz, Que seja o seu né? ministro, né? Com certeza. Então, ouvindo-se dizer que Jesus estava passando por ali, Bartimeu tomou uma atitude de entender, eu vou clamar, clamar, até ele me ouvir e eu deixar de ser cego. Assim foi na minha vida, entendeu? Minha mãe orava, 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 e ali no dia 6 de janeiro foi meu último dia de vida, porque acabou o culto, eu tomei 10 tiros na porta da igreja, né? Mas antes dos 10 tiros, eu aceitei Jesus na porta da igreja sozinho, com a boca quebrada, os braços ralados, porque eu ouvi a voz de Jesus dentro do banheiro da igreja, mandando eu lavar o rosto e tirar o brinco, entendeu? Então ali foi aquela luta espiritual tamanho, né? Mas eu ouvi a voz dele novamente dizendo a mim que era a última oportunidade. E eu só tinha alguns segundos. Muitos esperam Jesus falar, realmente ele fala. Muitos esperam Jesus tocar, realmente ele toca. Mas você está esperando o quê para tomar uma atitude na tua vida? Jesus, neste dia de hoje, está te chamando, lhe convidando, né, a reconhecer ele novamente como seu único suficiente Salvador. Não tem outro caminho, traficante. Não tem outro caminho, macumbeiros. Não tem outro caminho, católico ou independente da sua religião. Não tem outro caminho, feitiço. Não tem outro caminho. Ladrão, prostituta, gay, lésbica, não tem outro caminho que tenha poder. Sabe o que eu estou falando? Você de poder de ressocializar a sua vida e levantar como instrumento dele e devolver à sociedade de cabeça erguida. A não ser o grandão da Galileia, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então foi dessa forma que eu vim para Jesus. Na última oportunidade, de uma forma trágica, de uma forma dolorosa, mas hoje eu estou aqui e agradeço a Deus e valorizo todos os dias a última oportunidade que o céu me deu. E ali naquele encontro com Deus, você aceita Jesus e recebe 10 tiros. Foi na porta da igreja. E quando você, lógico, você foi para algum pronto-socorro. Não, E não como teve foi negócio de todo? socorro, não. Nos É, conte então um quando eu pouquinho. acabei de aceitar Jesus, as pessoas vieram me dar paz do Senhor Jesus e seja bem-vindo. Porque quando Jesus ele entra no cenário, o negócio muda. Completamente. Entendeu? O negócio muda. As pessoas já ficam assim, não, tá com Jesus, independente do preconceito, da discriminação. Eu vou abrir um parêntese aqui. Quando eu vim para Jesus, hoje em dia, hoje eu tenho a plena convicção de dizer, eu amo Jesus. Todo o amor que eu tinha outrora com outras coisas, hoje eu tenho por Jesus. Eu tenho prazer de falar de Jesus. Amo viver processo dentro do evangelho porque me dá mais estrutura ainda, né? Mas se eu olhasse hoje, se eu tivesse que Jesus me dissesse que eu ia passar tudo que eu passei dentro do evangelho, eu acredito que eu não ficaria nem 24 horas, Uhum. entendeu? Porque eu achei no evangelho preconceito, discriminação, rejeição, exclusão, né? Tá de capa, tá de engano, não dou 2 meses, não dou 3 meses, mas achei somente um. E o nome dele é Jesus dizendo a mim, eu te amo e a minha graça, ela te basta. Amém. Né? Quando eu tomei os tiros, as pessoas vinham me dar paz do Senhor, disse que eu não era crente, que não tinha como ser crente devido a tudo que eu escolhi para minha vida, né? E quando eu saí da igreja, né, a viatura veio de lá, né, me deu os disparos porque eu já era procurado, eu já estava muito badalado, tal, né? Eles mandaram eu parar, eu não parei, aí tomei a rajada de tiro, tal, saí correndo, caí no chão, levantei, caí, e aí eles me pegaram e me botaram no fundo da viatura, né? Porque até então ali eu achei também que ele estava baleado, porque furou a jaqueta que eu joguei por cima, né? Como eu já estava com a boca partida, aqui melado de sangue, os braços melados de sangue, então para quem olhava, disse que ele estava todo furado, né? Quando voltou na viatura que eles foram para arrastar, outra viatura foi e fechou essa viatura, né? E um rapaz que ele me prendeu acho que mais de 4 vezes, hoje em dia ele é tenente, né? E hoje em dia, graças a Deus, ele pega as pessoas e olha e diz assim, não, Fabrício teve oportunidade, né? Não, procure Jesus, tá? Hoje ele evangeliza a pessoa e graças a Deus hoje ele é crente, para a glória de Deus, entendeu? Porque Deus tudo tem propósito, né? E aí ele pegou, veio e falou, não, quem vai dar fim nele agora sou eu. Quando ele olhou para mim, ele falou, você tava onde? Né? Aí eu tava com a boca meio inchada aqui e tal, ralado, e eu falei, eu tava na igreja agora. Eu aceitei Jesus agora, que minha testa tava toda melada de olho ungido, você sabe, né? Quando a pessoa do mundo chega um pouco mela de olho ungido e tal, né? E ali eu falei, eu aceitei Jesus agora. Ele pegou e falou, se saia. A sua vida não acaba aqui agora não, mas no dia que você sair, eu volto para poder executar aquilo que eu já deveria ter feito há muito tempo.
né? Então, no decorrer daquilo ali, eu entendi que Deus não era brincadeira, entendeu? Naquele dia ali eu entendi a última oportunidade, né? Você Algo, entendeu que foi o seu último chamado. meu último dia de vida, entendeu? Aí chegou no dia seguinte, minha mãe falou que Jesus já tinha ido lá e dito a ela que ele mesmo desceria. Se eu ouvisse a voz dele, eu ia viver. Mas se eu não ouvisse a voz dele, ali seria meu último dia de vida. Aí minha mãe falou que seja feita a tua vontade. Se viver é para o Senhor. E se morrer, eu vou glorificar o seu nome da mesma forma. Minha mãe é muito convicta de quem é Deus. Entendeu? Então, com minha mãe não tem esse negócio que morreu. Ah, eu vou desviar. Não, ela sempre disse: meu amor, o importante é a minha vida e a minha salvação, que é individual. Eu já estou com Cristo. Se você quiser, você segue. Se não quiser, você sabe que foi a última oportunidade. Minha mãe é bem curta e grossa. A glória de Deus. Você recebeu muitos julgamentos quando você saiu da vida, né, antiga para uma nova vida em Cristo Jesus? Recebi e recebo até hoje. Fui perseguido e sou perseguido até hoje. Que resolve viver a verdade com Cristo Jesus. Infelizmente, muito não apoia, muitos não aceita, né? É muita crítica, porque a verdade é uma só, né? O povo da igreja, e em geral, fica com o pé atrás de quem vê da homossexualidade. Né? Aí quando você olha para essas pessoas, você fala, mas você vê da prostituição, qual é a diferença? Você vê do tráfico, qual é a diferença? Se tudo é pecado. Hein? A Bíblia diz o quê? Que só de a gente olhar e desejar já pecou, né? Mas as pessoas veem o defeito no ex-homossexual, vê defeito nas coisas loucas que um dia Jesus escolheu, mas neles próprio ele não enxerga, entendeu? Você se lembra de Estevão, capítulo 6, versículo 8 do livro de Atos? Estevão é preso por pregar o evangelho, mas quando chega dentro do cenário, perante os doutores da lei, Jesus foi com ele, pô, entendeu? Então são essas coisas que tem na palavra que eu tomo como base, como estrutura, e não deixo nada nem ninguém, nenhum elogio me tirar daquilo que sai da boca de Deus. Que eu sou vaso, que eu sou instrumento, que eu sou escolhido. Atos capítulo 9, versículo 15. Que eu sou vaso, que eu sou instrumento e que eu sou escolhido. Então acabou a conversa. E qual o grande propósito que seu relacionamento com Deus, né, te traz uma identidade de Jesus Cristo? Sim. E nesse relacionamento, o que você acha que Jesus Cristo ainda vai fazer em sua vida para que outras pessoas continuem sendo, né, impactadas e transformadas pelo seu testemunho? Muita coisa. Eu acredito que o Senhor ainda tem muita coisa para fazer. Porque sempre Jesus está dizendo a mim que é só o começo. Ele começou a fazer, né? E a Bíblia diz o quê? Que o Senhor tem tanto poder, né? Que ele começa a boa obra e ele é fiel para aperfeiçoá-la até os últimos dias. Então, tudo é um renovo, cada dia uma nova oportunidade, cada dia é um milagre, cada dia uma transformação, uma libertação, porque ninguém muda de um dia para o outro. Quando eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja de calça de mulher, né? Eu ia pra igreja de top e tal, com as blusas apertadinhas, né? Raspei o cabelo na zero, já usava cueca, já não usava mais calcinha, já não cheirava mais cocaína, nem me deitava com uma pessoa do mesmo sexo que eu. Porém, aí veio pro centro de recuperação. Fiquei 18 dias no centro de recuperação. Jesus me tirou de lá e aí começou. Me batizei, pronto, no batismo. Pra quê essa palhaçada? Pra que ele vai se batizar se ele não vai ficar 2 dias? Hein? Pra quê? Eu vou esperar um ano. Pronto, não tem negócio de esperar um ano, não. Eu desci as águas e estou aqui até hoje. Entendeu? Honrando, não o nome de homens, mas honrando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda vai fazer muita coisa. Direto o oleiro me quebra, entendeu? Quando não me quebra, me bota no hospital, para eu ficar na posição mais ainda do que ele quer. Me quebra financeiramente, como agora esse ano, de janeiro para cá. Deus trancou todas as portas. Eu só estava recebendo do céu água, pão, acabou a conversa. Entendeu? E nem por isso eu fui roubar, nem por isso eu fui traficar, e nem por isso eu neguei o nome do Senhor Jesus. A cada dia é uma nova oportunidade. O amanhã a Deus pertence, e eu creio que eu vou chegar aonde muitos olham para a cara da minha mãe e disse que eu nunca chegaria. Todos os homens e mulheres de Deus, eu vejo assim, quando Deus quer mudar de nível, ele passa, né, cada um de nós, pelo deserto. É, Porque deserto é lugar de aprendizagem. muito. Forjação de caráter, de Só personalidade. que as condições do deserto, elas não são boas, né, para quem está passando por aquele processo. Verdade. E nesses seus desertos, após reconciliações e tratamentos de Deus, como é que o Fabrício vem aplicando sua fé e aplicando cada vez mais a fidelidade que o Senhor espera de todos os seus despenseiros, né? Verdade. Como eu tenho o costume de dizer todos os dias da minha vida, ao meu pastor eu devo amor, respeito e carinho.
mas a minha fidelidade eu devo o dono da minha vida, que se chama Deus, o Deus de Israel, né? O Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então, com essa fidelidade, pode vir o processo que for, hospital, estou preparado, cadeia, estou preparado, financeiro, estou preparado, mas uma coisa eu digo de plena convicção, eu largo tudo, mas Jesus eu não largo, não. Eu saio de série, eu abro mão de fama. Que fama? Deixa eu logo dizer a vocês que são evangélicos, cuidado com a fama, entendeu? O que tem que aparecer é a glória de Deus sobre as nossas vidas e não fama. Abro mão de amizade, como eu já abri várias vezes. Abro mão de portas que se abriu, que foi para minha ruína, né? E não para glorificar nem enaltecer o nome do Senhor Jesus, nem exaltar. Eu abro mão de tudo. Mas agora o nome de Jesus não. O deserto me faz a cada dia ter mais estrutura e confiança no Senhor. Deserto me faz abrir a minha visão e entender quem é de Deus e quem não é de Deus. No deserto, eu aprendo a ser dependente do pão, da água, da codorna, do refrigério, do abraço caloroso de Papai do Céu. No deserto, eu entendo que até lá, em meio à dor, ele continua exercendo o processo, o propósito dele. Como assim, Fabrício? Você se lembra de João Batista? João Batista ele morre. Quando João Batista morre, Jesus recebe a notícia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E queira ou não, doeu em Jesus, porque João Batista era primo. E a ligação entre João Batista e Jesus era muito forte. E nem por isso o Senhor se desesperou. Ele vai até para o deserto, mas a multidão vai atrás. E chegando lá, teve que acontecer milagre de 5 pães e 2 peixinhos. Com isso eu entendo. No deserto tem dores, mas eu não posso me perder de quem sou eu hoje na presença do Deus Altíssimo. Mesmo no deserto, eu vou exercer um processo aonde eu vou chegar no propósito que Deus ele quer. Você falou algo que quando você se tornou, né, cristão, você se aceitou Jesus Cristo, houve uma parte dos próprios membros da igreja, Sim. dos cristãos, uma certa indiferença, Até uma certa separação. Como você hoje pode passar para as igrejas? Porque na igreja, justamente, é para que todos venham como estão, mas que não continuem como estão. sim, que tem Cristo nova criatura. E todos nós precisamos, né, ajudar uns aos outros a superar, né, as suas crises, a superar, os seus defeitos Traumas. e traumas. Como hoje você poderia estar passando para as igrejas? O que foi que você no momento que você precisava de mais acolhimento, de quem você esperava mais acolhimento, você teve aquela separação, aquela rejeição, aquela dúvida, como você mesmo disse, será que ele vai continuar? Para que ele vai se batizar? Não vai ficar 2 dias? Verdade. É algo assim que vai de caráter e de personalidade. É algo que vai de fé, né? Lembre aí de onde você veio e lembre aonde você chegou. Se você veio de lá e chegou até aqui, como é que está vindo agora de lá? Não tem como chegar onde Jesus ele quer que chegue. Só basta ter fé. O que a igreja precisa hoje em dia é de ter fé, é de olhar com um olhar espiritual, dizer não, eu também era igual a ele, né? Uma pessoa rejeitada, exclusa, mas suportei o processo e hoje eu estou aqui, né? Porque Deus não vai permitir eu passar por certo tipo de coisa na minha vida se Ele me dá estrutura para aquilo. Tudo é aprendizado. Então hoje eu posso dizer assim, eu tenho bagagem para chegar com o novo convertido, segurar na mão dele e dizer assim, não, lá fora nunca mais, vem comigo. Mas eu estou sendo apredejado, vem que eu também suporto pedrada. Eu passei por isso, eu apanhei nessa área, me frustrei nessa área. E aí, hoje eu estou aqui para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas você desviou, deu um tempo. Fraqueza vem para todo mundo. Vem para pastor, vem para bispo, para obreiro, para qualquer um. Vem para o apóstolo Paulo. Vem para Elias. Elias fugiu, pediu morte a Deus. Né? Não vai vir para mim, para você que somos seres humanos. Né? É a igreja entender, não chegou, abraça. Não, que a gente não sabe o que Deus vai preparar na vida dele amanhã. Pronto. Saulo de Tarso assassino, sim ou não? Sim. Né? Apóstolo Paulo. O céu já tinha escrito isso. Deus não trabalha na vida de ninguém depois de grande, não, gente. Deus trabalha lá desde o ventre. A história já foi escrita pela mão do Senhor. Então, quem chegar pode ser homossexual, lésbica, não. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. O povo criticava minha roupa, o povo criticava meus trejeitos, me forçava a ser aquilo que eu não era. E eu não mudei para agradar ninguém. Eu deixei o Espírito Santo de Deus me convencer. E hoje eu estou aí, como evangelista, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Amém. E tem algo que eu gostaria de perguntar, né? Como você lidou com a reconciliação e cura após a sua jornada de mudança e conversão? Eu aceitar, no caso, você está me perguntando? Isso, como você lidou, até, você entrava em conflito do velho homem com o novo homem? Trava, porque, tipo assim, o evangelho é renúncia, sim ou não? Sim. O evangelho é renúncia, né? E muitas das vezes eu queria que fosse da minha forma. Eu era arrogante, soberbo, prepotente, orgulhoso, nariz em pé. E isso tudo aí o céu abomina, né? Isso tudo aí o céu rejeita. Então o Senhor tinha que me quebrar para me fazer vaso novo. Então com isso aconteceu um grande conflito. Pô, meu Deus, eu tô tentando, mas tá difícil. Passava um ano. Pô, Senhor, que luta é essa? Que barreira é essa? 2 anos. Meu pai, eu não aguento mais 3 anos. E comecei a perder pessoas. Perder pessoas que se afastavam, descia a sepultura. Pessoas estavam ali, pregava tal, se abaixava a sepultura. E eu dizia, não, tem alguma coisa errada, porque o erro está neles ou o erro está em quem? Jesus dizia assim, ó, o erro só não está em mim, porque eu dou a última oportunidade. Eu não dou para brincar, para entrar e sair do evangelho. Eu dou a última oportunidade, então vem aquele conflito. Perca, rejeição, exclusão, estrutura. Uhum. Perca, exclusão, rejeição, estrutura, capacidade, renovo, libertação, ao ponto de eu chegar a dizer ao Senhor assim, ó, eu não vou lutar mais. O Senhor falou assim, que bom que você não luta mais. Essa peleja nunca foi sua. Uhum. Isso que você está enfrentando é coisa de Deus, é coisa do céu. Só dê lugar. Pronto, a ficha caiu. Entendeu? Eu falei, então eu não devo estar olhando para o defeito de ninguém, não. Se examine. Então eu não devo estar me preocupando com opiniões alheias. Se preocupe com aquilo que sai da boca de Deus. Tem visto o meu servo Jó? É isso que eu acordo todos os dias. Tem visto o meu servo Fabrício? Está lutando, suportando o processo, apanhando, caindo, levantando, mas está lá exaltando e glorificando o meu nome. Entendeu? Então, existe vários tipos de conflito, claro que existe, mas também existe a gente entender que quem escolheu, ele garante. Tem algo que você falou aí sobre a questão da perseverança. E Muito. todos, biblicamente falando, né, todos que perseveraram alcançaram a vitória. Sim, sim. E a gente vê também todo aquele processo de José. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, Sim. né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi descartado pelos seus irmãos. Verdade. Então, Deus, imagine, José, vou te fazer de um governador do Egito, né? Você será o segundo homem após o faraó que mandará no Egito, mas você terá que passar por todo esse processo. Se Se a gente, fosse se o criança. Senhor fosse falar o processo para a gente realmente não suportaria, como você bem disse, nessa sua trajetória. Mas José perseverou. E depois, quando ele chega, né, ele vai para a prisão por um apontamento, Um calor. uma calúnia da mulher de Sim. Potifar. Então, mas mesmo assim ele suportou. E Deus só fez honrar a José. Então, como foi essa sua luta de perseverança, de acusações já em Cristo Jesus, né? As pessoas te apontando, as pessoas dizendo que você não ia dar certo. Então, como foi essa questão de você suportar todo esse processo, você perseverar e você ainda continua perseverando até Até meu hoje? último suspiro, tem que lutar até o último suspiro. Entendeu? Se der brecha que Satanás ele entra e vai acabando com tudo. Entendeu? A perseverança é uma palavra muito forte, né? Por que uma palavra muito forte? Porque para a gente chegar ao ponto de perseverar, temos que passar por alguns conflitos e processos, né? Muitas das vezes a gente não consegue, muitos não conseguem perseverar até o fim. E muitas pessoas às vezes não vê a promessa se cumprir e ela desiste até de perseverar por uma alma, pelo até seu próprio ministério, por você próprio. Entendeu? E algo que me chamou muita atenção na minha vida toda foi que, depois de qualquer tempestade que eu enfrentava, né? Jesus ele vinha com a bonança e ali eu entendia, processo se persevera, né? Persevera como? Através de calúnia. Eu fui muito caluniado, muito perseguido. Antigamente, né, eu deixava a ira falar mais alto do que eu. Eu queria tirar pergunta, eu queria bater boca, eu queria ficar. Não, depois eu entendi, através da UTI, que eu tomei uma queda, bati a cabeça para a UTI, eu entendi que Deus não trabalha da forma que o ser humano quer, Deus trabalha da forma que ele quer. Entendeu? Então hoje a calúnia me serve como aprendizado, né? Confiar em pessoas me serve também como aprendizado. Então hoje a minha confiança está toda depositada em Deus. Se for de Deus, nós vamos caminhar junto e o nome dele será glorificado. Mas se o céu disser que não, eu não quero nem perto de mim. Entendeu? A gente faz a obra ali,
acabou a obra, é cada um no seu quadrado. Porque é uma forma de me blindar de algumas frustrações, de algumas decepções, que muito hoje em dia a gente vê, é notório, né? A gente vive isso. As pessoas se frustram com amizades, querem comprar o evangelho. As pessoas são caluniadas, querem comprar a igreja. O maior erro está em você, porque foi se desabafar com quem não deveria. Melhor, um conselho que eu dou a você de coração, melhor é você deitado no vaso sanitário, no chuveiro, lavando prato, lavando suas roupas, se desabafando com quem resolve, do que tá gravando áudios contando a sua vida a quem não merece ouvir nada sobre a sua história. Então eu digo a você, é fácil servir a Jesus? Nunca foi, nunca vai ser, entendeu? Mas eu tenho a plena certeza, se você perseverar até o fim, aí sim vai ter salvação para sua vida. É assim mesmo. A gente pensa que vai ser abraçado, é rejeitado, quebra a cara, mas eu te digo, não larga Jesus por nada. Imagine para mim que vim da homossexualidade, da macumba, do tráfico, do roubo, do vício. Você acha que é fácil para mim? Imagine para mim que vestia roupa de mulher me achando mulher. É fácil? Nunca foi fácil para mim. Mas eu digo a você uma coisa: eu blindei os meus ouvidos e guardei o meu coração em Cristo. Então, o que vier de lá para cá, a mim não tá me dizendo nada. Porque eu fico todos os dias com o que sai da boca do grandão da Galileia, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o próprio Evangelho nos ensina, né? Que Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sim. Então, não é porque nós estamos em Cristo que não teremos aflições, que não teremos provações, que não teremos problemas. Porém, nós temos o Espírito Santo, o grande Consolador, que nos deixa firme para vencer essas batalhas, né? Fabrício, hoje nós vivemos, né, em meios a várias pessoas que querem até ter esse encontro com Jesus, querem ter esse encontro com Deus, porém se acham grandes pecadores. Se acham que minha vida, o que eu já cometi, não tem mais jeito, Deus não compreende a tem ignorância. mais solução. Mas o Senhor nos ensina que Ele ama o pecador, mas abomina as suas práticas. Como você, que teve esse passo grandioso e se permitiu ser tocado por Jesus Cristo, o que você diria para essas pessoas que têm esse desejo, fica com esse conflito interno, querendo ir à igreja, querendo conhecer esse Cristo que cura, que salva, que batisma e que brevemente voltará? O que você convida essas pessoas? Rapaz, o convite que eu tenho a fazer a todos vocês é beber dessa água, né? Porque aquele que bebe dessa água jamais terá sede novamente. E viver Cristo é algo surreal e sobrenatural. Com Cristo você tem paz, com Cristo você é feliz de verdade. O Espírito Santo de Deus é que preenche todo o vazio dentro de nós, porque droga não preenche vazio de ninguém, bebida não preenche vazio de ninguém, farra, esparedor não preenche vazio de ninguém, né? Viver o seu bel prazer nunca vai lhe trazer, aleluia, um refrigério de alma. E nós que servimos a Cristo, mesmo sendo difícil, é bem melhor, entendeu? E você olha assim e diz assim, mas eu já fiz isso, aquilo, outro, rapaz. Pelo menos tente. Tente ser fiel ao Senhor, tente perseverar, tente ser uma nova criatura, tente morrer para o mundo e nascer para Cristo, uma nova criatura, entendeu? Para mim não foi fácil, não foi, nem vai ser, nunca vai ser, mas eu estou aqui até hoje, na perseverança, na luta, no jejum, na oração, e entendendo que é melhor viver com Cristo do que viver essa vida louca aí fora, entendeu? Um conselho que eu dou a todos vocês é o que está escrito: enquanto a vida, ainda há esperança. Se você ainda está vivo e ainda respira, tem jeito para você, para a tua casa, para a tua família e para toda a sua vizinhança, em nome de Jesus. Amém. Então, nós agradecemos, né, esse excelente bate-papo aqui que nós acabamos, né, de realizar. Um grande testemunho de vida, uma grande transformação pela fé. Glória a Deus. Então, glorificamos a Deus pela sua vida, Fabrício. Continue sendo esse grande evangelista, porque se é alguma função, uma ordem que o Senhor deu a todos nós, que é ir por todo mundo e pregai o meu evangelho. Que sejamos ministros e testemunhas dele. Então, continue sendo essa testemunha fiel de Jesus Cristo e impactando vidas. Então, queridos, nós terminamos aqui esse programa Pode Fé TV.
E dizemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Cristo que operou milagres no passado continua operando milagres nos nossos tempos. Posso deixar um recado para as mães? Sim. Mães, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês poderosamente. Mães, minha mãe ela orou, minha mãe pagou um alto preço para hoje eu estar vivo e de pé hoje no Evangelho. Então eu digo a todas vocês, convida Jesus para dentro da casa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele mais, ele fará. Mães, não espera segurar a alça do caixão do teu filho, não. Tem jeito, mãe. Teve jeito para mim, que fui traficante, homossexual, adianto de cadeia, maloqueiro, cheirador de cocaína, cachaceiro, feiticeiro. Teve jeito para mim. Não é o seu filho que não vai ter mais jeito. Mães, ouve essas palavras. Entrega ao Senhor o seu projeto falido. Faz como minha mãe fez. Minha mãe levava o biquíni, o vestido e dizia a Deus, é um projeto falido, Senhor. Mas o Senhor é o maior investidor em projetos falidos. Ele investiu em mim. Mães, Deus fez uma promessa. Quase eu morro, mães. Quase eu morro. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E hoje eu estou aqui, minha mãe está vivíssima, com 60 e poucos anos de vida, vendo eu pregar o evangelho, ganhar almas e o nome de Jesus ser glorificado. O segredo é um só. Primeiramente você entrega a sua vida ao Senhor, depois pega o seu projeto falido, seu filho, seu marido, sua família, entrega a Deus, descansa seu coração e o final é sendo aprovado e contemplará o que Deus realmente vai fazer. Que Deus abençoe poderosamente, mães! O segredo está na oração. Ô, glória! Amém. Até a próxima.